O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança, lançar fora todo mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, Ele te levantará. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará.
Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo e de reflexão na nossa querida Casa da Paz. É uma grande oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, é com muita alegria que a gente possa continuar os nossos estudos, fazendo as nossas apresentações, que a gente possa junto estar refletindo e aprendendo. É a grande oportunidade que a doutrina nos dá, desses estudos, dessas apresentações, né, dessas reflexões juntos. Hoje nós vamos conversar sobre a cegueira espiritual. Mas antes, nós vamos à nossa abertura, à nossa harmonização. Ela vai ser feita do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a lição número 44. Ela tem o título O Cego de Jericó. E inicia com uma frase de Jesus: Que queres que eu faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver novamente. E Emmanuel reflete: o cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistente rogativa. Tentam impedi-lo, recomendando-lhes calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: Que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esses mendigos de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida o trabalho, apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recomendação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, que é Lucas 18, 41. Porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativa. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário, a nossa alegria imortal. Agora eu convido a todos a elevarmos todos nós juntos os nossos pensamentos até o nosso querido Mestre Jesus, para que a gente possa fazer a nossa oração e iniciarmos a nossa conversa da noite de hoje. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, aqui estamos reunidos em teu nome para mais essa grande oportunidade de estudo e reflexão. Abençoa, Senhor, os nossos lares, abençoe nosso querido planeta Terra, Mestre amado. Abençoe os nossos lares, abençoe a nossa querida Casa da Paz. Envolva-nos, Senhor, no teu manto de luz e que tenhamos sempre, Senhor, a tua companhia durante a nossa linda estrada da vida. Fique conosco, nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja.
Graças a Deus. Bom, vamos então iniciar a nossa conversa de hoje. Como eu já coloquei, nós vamos conversar sobre a cegueira espiritual. O nosso estudo ele é baseado no livro de Joana de Ângeles, que tem o título Ilumina-te. Tá? Ele é de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo. E esse capítulo que nós vamos estudar é o capítulo número 12, que o título é Cegueira Espiritual mesmo. Então, nesse estudo, nesse livro, né, nesse capítulo, Joana vai iniciar a nossa reflexão explicando que a cegueira, do ponto de vista orgânico, é a ausência de visão. E mantém aquela pessoa que tem ausência de visão, né, aquela pessoa que a padece, que sofre com ela, na escuridão, em torno de tudo quanto se passa à sua volta, exatamente pela falta de visão orgânica, como ela coloca. Trata-se, segundo as próprias palavras de Joana, de uma prova muito especial ou de uma missão necessária ao processo de desenvolvimento, né? Quando na criatura humana, contribuindo para o melhor entendimento da existência. Então, o que a doutrina espírita vem nos mostrando? Que quando a gente passa por essas provas, por elas expiações, pelas missões, elas todas têm um objetivo. E esse objetivo é sempre contribuir para o nosso processo de desenvolvimento. Ninguém sofre por sofrer, né? Ninguém é vingativo e ninguém é mau. Nós, muitas vezes, e a gente vai conversar sobre isso, nós semeamos. E quem semeia é justo que colha. E é isso que Joana vem mostrando, que ela é uma prova ou pode ser uma expiação especial e que o cunho dela é nos educar, é nos ajudar ao nosso desenvolvimento, né? Para que a gente possa contribuir melhor para a nossa própria existência. Então, a doutrina espírita vem nos mostrando, né, que essa cegueira orgânica, né, essa cegueira do ponto de vista orgânico, ela tem um sentido, né? A doutrina vai nos dar um sentido, ou seja, vai nos dar um valor espiritual para as nossas encarnações, porque ela vem mostrando um cunho educativo. Com isso, com esse entendimento, ela nos dá um sentido para o porquê de passarmos por essa situação. Não é, temos que passar e ponto. Né? Ela vem mostrando, e a própria doutrina vem explicando qual é o sentido dessa limitação na nossa jornada. Né? Ela vem mostrando qual é o valor, e logicamente espiritual, para a nossa jornada. E ela diz para a gente, né, e a gente sabe que não é o acaso, não existe o acaso na doutrina. Tudo tem o seu porquê, tudo tem o seu para quê, que muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes, nessa encarnação, a gente não vai conseguir entender. Né? A gente precisa de um olhar um pouco mais à distância, porque hoje a gente só conhece esse pedacinho da nossa caminhada, que nós estamos aqui. Só que essa caminhada não iniciou aqui, né? Essa é apenas uma faceta dela. Então, nada é o acaso. Tudo vai acontecer, tudo dentro de um esquema da lei de causa e efeito, como eu coloquei. E como a própria Joana, ela coloca que é a lei de semeadura e colheita. Aquilo que a gente semeia é justo que a gente colha. E ela, né, essa lei, ela constitui um drama interior muito doloroso para muitos irmãos, porque ela vai permitir que alguns espíritos resignados, vai permitir que esses espíritos, que eles sejam, que quando eles são resignados, eles possam colher daí frutos de iluminação pessoal. Né? Ou seja, quando eu passo pelas situações limitantes, pelas situações dolorosas, e eu entendo e não me revolto com essas situações, eu procuro aprender, eu procuro pensar, se eu estou passando por isso, o que eu preciso aprender? Para que isso aconteceu na minha vida? O que essa situação quer me ensinar?
quando eu consigo passar por essas situações de expiação e de provas, com essa ideia, querendo entender o porquê, nós vamos conquistando, nós vamos trazendo para nós iluminação pessoal. Né? Não se tornando de forma alguma uma desgraça ou uma infelicidade. Né? Isso, na verdade, a gente vai percebendo que essas situações elas são impulsos para a nossa evolução, como a resignação, como a tolerância, como a paciência, todas elas são situações, né, que vão nos impulsionar. Então, se essa situação que eu passo com resignação, eu passo entendendo, eu passo tendo paciência, ou seja, eu passo tentando ter um equilíbrio emocional, tolerando, eu hei de tirar o meu proveito, né? A gente sempre lembrando, né? Vamos abrir aqui um pequeno parênteses. A lei de causa e efeito, ou de semeadura e colheita, como eu coloquei, que a própria Joana gosta de colocar, ela diz, essa lei, que é uma lei que Deus nos torna capaz, né? Porque através dessa lei, Deus nos torna responsável por todos os atos que foram livremente cometidos por nós. Com isso, Deus nos faz, né? Olha que coisa bonita, olha que amor, o amor divino por cada um de nós. Ele nos torna protagonista da nossa própria história. Nós não somos mero marionetes, né? Eu sou protagonista, então, ou seja, eu assumo a responsabilidade dos meus atos. Eu tenho liberdade para isso, né? Meu livre-arbítrio me dá condições de eu decidir, né, os atos livremente realizados por mim, pelo bem que eu faço, pelo mal que eu faço, pelo bem que eu deixo de fazer quando eu poderia fazer, pelas consequências, né, do bem que eu fiz. Isso quer dizer que todo bem ou todo mal que eu fizer hoje, né, ou, né, algo semelhante de bem, de bom, com intenções de melhora, isso vai voltar para mim da mesma maneira que eu fiz, com a mesma força. Amanhã eu recebo isso. Né? Então, se eu semeio as situações com amor, com alegria, né? Se eu trabalho dentro de mim as situações com resignação, com entendimento, eu vou colher isso, né? Eu vou colher suavidade, eu vou colher um retorno bom, eu vou ter força para passar por aquelas situações. Agora, se eu me rebelo, se eu tenho revolta, se eu acho que tudo está contra mim, também assim será o meu retorno, né? É mais difícil, fica muito mais complicado para todos nós. Sendo assim, a gente vai percebendo que o alcance dessa lei é muito maior. Ela não se limita à ação praticada na encarnação presente. Ela vai mostrar para a gente que vai interferir aquilo que eu fiz numa outra encarnação para trás. Porque os atos que eu faço hoje, né, a semeadura que eu faço hoje, a atitude que eu tomo hoje, o retorno dela é amanhã. Não vem muitas vezes na mesma encarnação. Às vezes é na encarnação seguinte. Por isso que ela mostra que esses irmãos que passam por essa limitação da visão, né? Por esses irmãos que passam pela cegueira orgânica, que não enxergam, né? Eles podem estar passando por uma colheita de uma semeadura lá atrás. E quando você tenta passar por isso de uma outra maneira, você só colhe benefícios, porque aquele que recebe aparentemente de uma maneira negativa a cegueira, por ações que muitas vezes são enganosas, né? Ele vai perceber que aquilo ali só vai trazer revolta, ele não tem como ele crescer. Ele vem mostrando para a gente que as nossas ações, quando elas são, como eu coloquei, enganosas, né? A gente não tende a não caminhar. E aí, quando a gente recebe de uma outra maneira, a gente vai perceber que aquela situação não era tão ruim assim.
ela é um aprendizado, ela é uma nova experiência, né, para que a gente possa retornar ao nosso caminho. Aí a gente percebe que aquela ação não era tão negativa quanto eu pensei. Ela era a maneira, né, que Jesus teve de me reconduzir ao caminho, de me permitir que eu pudesse reparar alguma atitude, algum equívoco que eu tive. No livro Céu e Inferno, tem uma parte que é intitulada Código Moral da Vida Futura. Nessa parte, ele coloca que qualquer equívoco que a gente cometa, a gente tem 3 ações, 3 caminhos a percorrer, né? A gente, primeiro, quando a gente viu que aquela atitude que eu fiz não era correta, primeiramente eu vou me arrepender. O arrependimento é tudo? Não, é o primeiro passo. Agora, o segundo passo, eu tenho que expiar, né? Eu tenho que aprender aquilo, eu tenho que passar por aquela situação tentando entender, porque eu não entendi da outra vez. Eu cometi um equívoco, eu errei, eu não aprendi. Exatamente quando a gente está na escola, que a gente cursa uma série, né? A gente faz as provas, né? A gente passa pelas provas, a gente não tira boa nota, porque mostra que a gente não estudou, que a gente não entendeu. Então eu preciso cursar de novo. E quando eu repito a série, é um castigo? Não, eu estou aprendendo. Né? Eu tenho que aprender, ou seja, eu tenho que passar por aquilo para tirar a lição correta, ou seja, eu tenho que expiar. Então, esse é o segundo passo. E o terceiro, eu tenho que reparar, eu tenho que retornar e fazer uma reparação àquele a quem eu provoquei mal. Né? Aquele quem eu fiz mal, eu tenho que voltar a fazer bem, porque eu já passei pela expiação, eu já aprendi. Então, é isso que a Joana coloca para a gente. Essa prova, ou a missão, né, ou a expiação, ela vai permitir aos espíritos que são resignados, que têm aceitação e não revolta, a conquista da iluminação pessoal. Não tornando de forma alguma razão, né? Não torna ela de forma alguma razão de desgraça ou de infelicidade. Não é uma desgraça eu repetir de ano, não é uma infelicidade. Eu preciso para me retornar ao meu caminho e terminar o meu ciclo. Pelo contrário, esses espíritos que passam por essas situações, eles vão conseguindo superá-las, trabalhando eficazmente em benefício próprio e do próximo. É isso que a gente vai vendo nesses irmãos, nós estamos tratando aqui da cegueira. E isso, o que a gente vê? Os irmãos que não se entram, né? Que eles aceitam, que são resignados, eles trabalham, eles estudam, eles têm independência financeira, eles têm independência de locomoção. Esses irmãos praticam esportes olímpicos. Né? A gente está falando específico da cegueira, mas hoje a gente tem essas Paralimpíadas, a gente mostra o quanto que todos os irmãos que sofrem limitações são capazes. Que muitas vezes o tempo em que eles realizam as provas são quase igual a dos irmãos que não são paralímpicos. Então, quando a gente não se revolta e a gente utiliza aquilo para a caminhada, né? A gente tem a resignação, a gente vai buscar, a gente vai trabalhar, a gente vai ter a nossa independência financeira, a nossa independência de locomoção, a gente tem uma vida normal, todos têm uma vida normal. Mas por quê? Eles aproveitaram, né, o trampolim para crescer e não para decair. Um exemplo disso que nós temos é o nosso irmão Louis Braille, né? Ele inventou, em 1827, o alfabeto com sinais acessíveis ao tato, né? Vocês já viram, né? Ele é todo cheio de bolinha, de reentrância, altinho, né? Então, esse foi o alfabeto que o Braille, como a gente conhece, né? É um alfabeto com sinais acessíveis ao tato, que permite a leitura. É um instrumento extraordinário para o estudo, para a compreensão do mundo, para os nossos irmãos que são invidentes, ou seja, que são cegos.
Então, eles têm ferramentas para crescer, para estudar, para correr atrás da sua vida com dignidade, sendo protagonista da vida deles. Mas muitos não seguem esse caminho, né? É como a Joana coloca, muitos experimentam estado de revolta, de desencanto quando se veem diante das limitações, recolhendo-se muitos à solidão ou permitindo-se ao desespero, sem compreenderem o importante significado da experiência enriquecedora que é propiciado pelas leis divinas. Né? É uma grande oportunidade de crescimento, porque quando a gente passa por essas situações, é como Jesus nos dissesse: vai, tá? Porque você tem condições de ultrapassar essa situação, tirando dela todo o proveito para o seu crescimento. Então, a gente não precisa ter pena. A gente tem que estimular. Hoje, nós temos, inclusive, os nossos irmãos, os animais, auxiliando esses irmãos. Quantos cães-guia auxiliam esses irmãos? Não são todos, infelizmente, que conseguem ter, mas a gente já tem a ajuda dos animais para dar cada vez mais dignidade e independência da vida a esses irmãos. Então, são situações que são situações desafios da nossa vida que visam o nosso desenvolvimento. E com relação a isso, a gente tem um irmão, né, um autor na doutrina espírita, chamado Alírio de Cerqueira Filho. Ele nos fala, né, que essas oportunidades da nossa vida, essas oportunidades que são, como ele mesmo coloca, experiências, desafios, elas são concedidas pela providência divina para que a gente possa ascender verticalmente, fazendo o nosso religare com a divindade. E que esse religare, ele pode ser através dessas experiências, desafios que visam nos trabalhar internamente, tirando o melhor de dentro de cada um de nós, para que a gente possa se sentir capaz, né, e crescidos e protagonistas das nossas vidas. E pode ser também experiências, estímulos. Né? Essas experiências, desafios, são como essa que a gente está colocando. São aquelas que não são agradáveis da gente lidar, né? Não são agradáveis realmente. Por exemplo, pode ser uma cegueira, pode ser uma doença, pode ser uma perda financeira, pode ser o desencarne de um ente querido, ou como a gente está tratando uma deficiência, uma limitação. Elas não são agradáveis da gente lidar, mas são nelas, nessas experiências, desafios, que nós somos convidadas, né? Todos nós somos convidados a desenvolver as virtudes, cumprindo as leis divinas, para que a gente possa aprender com elas. Aprender e aprender, para que eu possa viver. Elas visam o nosso desenvolvimento, elas visam o nosso crescimento. Em nenhum momento, quando essas situações aparecem, é castigo. Né? Ah, Deus me esqueceu de mim, é um castigo, Deus está querendo me dar uma rasteira. Em momento nenhum. A gente tem que ter confiança, que se a gente recebeu essa missão, é porque a gente tem capacidade e condição de ultrapassar. As outras experiências que a Lírio coloca são as experiências estímulos, que são aquelas como uma orientação do nosso anjo guardião e mentor, né? É uma prece onde a gente recebe aquelas energias boas, é uma leitura edificante, é uma palavra estimuladora. Essas experiências, as experiências estímulos, elas visam nos estimular a prática do bem. Mas para que ambas as experiências, tanto as experiências desafio, que visam o nosso crescimento, quanto as experiências estímulo, que visam nos estimular a prática do bem, uma e outra, para que elas se tornem realmente aprendizado da nossa caminhada, é necessária que o espírito, né,
que nós, que nesse momento aqui estamos encarnados, ao passar por essas experiências, a gente busque no limite das nossas forças, que a gente se esforce para aprender, procurando entender para que eu estou passando por essa situação. É uma situação que está me desafiando a crescer? Não é boa. Não, não é. Tá, mas o que eu tenho que aprender com isso? Eu tenho que aprender que eu sou capaz, que eu tenho condições de ultrapassar, que eu tenho que ter perseverança. Então, ela vai me trazer situações que eu tenho que passar, para que com ela eu possa buscar aprendizado. E essas situações, elas são extremamente desafiadoras, sim, porque a gente vai perceber que é possível, através dela, extrairmos pontos positivos da nossa experiência, das nossas vivências, nos permitindo aprender sempre. Então, a gente vai perceber que essas experiências, desafios, não são tão ruins quanto a gente pensa a princípio. Ela visa trabalhar com aquilo que a gente tem dentro de nós, que muitas vezes nós nem sabíamos que estávamos ali. Quantas vezes a gente passa por umas situações que a gente pensa assim depois, meu Deus, eu nem sabia que eu tinha força para passar por isso. Eu nem sabia que eu ia conseguir, que eu ia ter condições de ultrapassar essa situação aprendendo. Eu nunca pensei que eu fosse tão forte. Então, é isso que essas situações de desafio têm o objetivo na nossa vivência. E Joana vem dizendo para a gente que, apesar dos consideráveis avanços da ciência e da tecnologia, ainda não tem sido possível arrancar das trevas da cegueira aqueles que a padecem, com raríssimas exceções. Então, apesar da ciência tentar, não consegue reverter essa cegueira. Mas porque não é para ser revertida. Precisamos desses desafios, precisamos dessas experiências, desafios. Joana coloca para a gente que Jesus, né, no entanto, o sublime psicoterapeuta da humanidade. Por que Joana diz isso? Porque Jesus, quando ele nos olha, né, ele não vê só essa encarnação que nós estamos, ele percebe a nossa jornada, ele entende o porquê que essa limitação hoje, né, eu a trago. Por que eu trago essa limitação da cegueira? Então, ele é esse psicoterapeuta da humanidade. Então, Jesus, muitas vezes, convidado ao socorro a esses aflitos, a esses irmãos que não enxergavam, concede-lhes a causa geradora do impedimento da expiação, né? Concede as causas geradoras desse impedimento, ou seja, dessa expiação, e abre-lhes os olhos. Quantas vezes Jesus reverteu as cegueiras, proporcionando-lhes a oportunidade da recuperação da claridade luminosa da visão orgânica e espiritual. Né? Então, Jesus permite que a cegueira orgânica se reverta e esse irmão passe a enxergar. Mas Jesus permite também que esse irmão deixe de ser cego espiritual. Por quê? Além dessa cegueira orgânica, diz para a gente Joana, existe igualmente uma outra cegueira, mais atroz, mais horrível, mais cruel do que a ausência da visão orgânica. Trata-se daquela de natureza espiritual, em que muitos seres rebeldes se contorcem e vivem. E ela dá um exemplo. Aqueles que são os cegos espirituais são aqueles que se recusam a aceitar a interferência de Jesus nas suas vidas, em reparação. Ou seja, são protótipos específicos, assim fala Joana, dos cegos morais e espirituais que ainda existem na sociedade.
O que Joana quer dizer para a gente? Que esses são os que não querem aceitar a realidade espiritual, apegados ao ponto de vista extremamente material. Para eles, só existe essa vida que eles veem, essa vida de matéria. Nós não somos só matéria. Eu uso essa matéria que vocês veem para que o meu espírito possa aqui estar, porque eu preciso dessa jornada evolutiva, né? Então, os cegos espirituais são aqueles que não entendem que o verdadeiro sentido da vida não é material, e sim espiritual. Eles não entendem que somos seres espirituais momentaneamente no corpo físico. Estamos aqui cumprindo a nossa programação, cumprindo o nosso propósito. Esse é o significado elevado da existência corporal, né? Servir de expiação dos equívocos que passamos, né? Lá naquele passado, dos meus erros, dos meus equívocos do passado. Esse corpo me serve para mim aprender, para mim cursar novamente a série, né? Porque eu repeti, eu não entendi direito o que eu passei. É preciso que eu utilize esse corpo para me entrar na escola. Como eu preciso, na escola aqui da Terra, do uniforme. Sem uniforme, eu não entro na escola. E para essa escola da Terra, eu preciso do corpo. Mas eu não sou o uniforme, eu não sou o corpo, eu sou mais do que esse corpo, eu sou o que anima esse corpo, eu sou o que dá vida a esse corpo, eu sou o espírito. Eu, Sônia, hoje no sexo feminino, né? Eu sou o espírito, eu não sou esse corpo, eu sou mais do que esse corpo. É isso que esses irmãos muitas vezes não entendem. Exatamente por isso, né, que Joana diz, esses são os cegos espirituais. Eles não entendem que esse momento, né, que esse corpo físico é projeção do meu espírito. Isso, né, que vocês veem aqui é projeção do que está dentro de mim, né? O que está em torno e não dentro. O que eu preciso é o meu trabalho dentro de mim. Eu tenho que trabalhar internamente. A minha cura da minha cegueira espiritual é um trabalho que eu tenho que fazer dentro de mim. Eu tenho que curar o espírito para que o corpo possa ficar curado, porque o meu corpo é uma projeção do meu espírito, porque nós somos mais do que esse corpo, né? E é isso que Joana vem nos lembrando. E outra coisa, vivemos numa sociedade que premia e que valoriza os valores materiais. Os indivíduos buscam de toda e qualquer forma aumentar os seus recursos financeiros, se sujeitando aos mais variados trabalhos e atividades do cotidiano. Muitos irmãos deixam sua ética de lado e adotam valores inversos, valores flexíveis, aceitando tarefas pouco éticas, desde que a remuneração seja atraente e lhes garanta ganhos consideráveis. Porque o poder material está criando com isso uma nova sociedade, uma sociedade de valores invertidos. E é nessa sociedade que os indivíduos poucos se preocupam com os valores espirituais, porque o que está na moda, né? Antigamente, na minha época, o que estava na onda é exatamente os valores materiais. Esse que mostra quem pode, quem é melhor, é o dinheiro, é o poder. E esses são os equívocos que essa geração tem. Elas não se preocupam ou preocupam muito pouco com os valores espirituais. E sem eles, sem esses valores espirituais, elas acabam, né, essa sociedade sendo vítimas, né, pelas dores mais agressivas da alma. Elas acabam na depressão, na ansiedade, nos transtornos mentais e, no limite, o suicídio.
que na atualidade ele aumenta de forma acelerada, gerando rastros de rancores e ressentimento. É isso que a cegueira espiritual provoca. É o mais, eu faço hora extra para ter a condição, para ter uma casa lá, para ter um carro melhor, para ter 2 carros, para... Não é o carro a mais, não é a casa a mais, é como eu faço isso. Conforto, na medida do possível, todos temos que ter. O problema é o mais, é o mais, é o mais. E desse mais eu esqueço que eu não sou esse corpo. Eu sou mais do que esse corpo. E os meus valores? E aquilo que eu teria que estar trabalhando, que foi o meu objetivo de estar aqui. O objetivo da minha reencarnação não é eu amontoar dinheiro, é eu amontoar bens espirituais. Porque quando eu daqui partir, é isso que eu vou levar. Essa é a minha bagagem. Por isso que a gente diz que muitos irmãos saem daqui de bala vazia, porque percebem o equívoco que cometeram, achando que a vida é só dormir, levantar, trabalhar, voltar para casa, dormir, trabalhar, ganhar dinheiro e volta para casa e faz isso e compra aquilo. Aí eu estou mal, eu estou triste, eu vou no shopping, eu compro um sapato, eu compro uma bolsa e eu compro e eu tenho, e eu tenho, e eu tenho. E eu sou o quê? E o ser? Eu esqueço o ser, mas eu sou espírito, eu não sou corpo. São essas reflexões que Joana propõe para a gente. Por isso que Joana considera a pior cegueira, porque ela provém da alma, que é rebelde, que é ingrata e que é insatisfeita. A sua cura, ela não é física, ela é sim espiritual, ela é interna. Um exemplo disso que a gente tem no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, de Mateus, a gente tem uma passagem de Jesus que é a cura do cego de Jericó. Né? Está escrito na Bíblia, a cura do cego de nascença. Eu não vou ler ela aqui porque vai levar bastante tempo, mas quem quiser vai ler, tá? Quem quiser ler em João, está em João 9, de 1 a 12. Nessa passagem, Jesus cura um cego que era de nascença. Como ele era cego de nascença, ele não trabalhava, ele era pedinte, né? Então, quando Jesus passa, como foi a minha leitura, é exatamente o cego da leitura, né, de abertura. Quando Jesus passa, ele chama e pede para ver. Então, quando Jesus cura, ele cura por inteiro. Jesus não faz um trabalho pela metade. Jesus faz um trabalho no todo. Porque quando ele chama Jesus e Jesus o olha, entende por que ele precisava daquela limitação da visão. Por que ele precisava passar pela cegueira orgânica. Então, quando Jesus o cura por inteiro. Não só o corpo, mas também Jesus cura a alma. No caso desse cego de nascença, mais do que da cegueira física, ele o tira da escuridão, que é um símbolo da ignorância das coisas espirituais. Assim, Jesus não quer abrir somente os olhos do cego e dar-lhe luz natural, mas, sobretudo, ele quer penetrar a alma desse irmão e dos que estavam em torno e que perceberam isso, e também desses que assistiam, né, e mostrar-lhe uma outra luz, a luz da fé. Porque Jesus pergunta se ele tem fé, e ele tem fé. Ele acredita, é isso que ele quer. Jesus sente a confiança quando Jesus pergunta para ele: que quer que eu faça? E ele responde para Jesus: que eu veja. E Jesus percebe a força espiritual dele. Então, é nesse momento que Jesus faz a cura por inteiro, não só a cura física.
E é isso que Joana mostra para a gente, que a gente não deve ter um comportamento indiferente para as leis da vida, que são as leis divinas, e aos chamamentos de Jesus. Temos que educar a nossa visão para a realidade espiritual, que é a realidade permanente. Nós temos que entender que a nossa vinda aqui é para que a gente possa evoluir espiritualmente, moralmente. E é esse trabalho que a gente precisa. É por isso que a gente está aqui. E é essa evolução que a gente tem que buscar. É com fé, é com perseverança, é com oração, é com determinação. E isso a gente precisa quando a gente estuda, principalmente nesse momento que nós estamos aqui, entendendo da doutrina espírita. Quem de nós hoje sai para trabalhar sem fazer uma oração pedindo a proteção a Jesus, aos seus anjos guardiões e mentores? Quem de nós levanta de uma cama sem fazer uma oração? Quem de nós vai dormir sem fazer uma oração, pedir uma proteção? Quem de nós, diante dos desafios da vida, não ergue os seus olhos ao Pai maior? É isso que nós precisamos entender. Nós não estamos aqui simplesmente pelas questões materiais. O homem espiritualmente cego não tem consciência dessa cegueira. Ele acha que os seus pensamentos são os certos. As culpas são sempre de terceiro. Ele não está equivocado. Inclusive, Joana nos informa que muitos portadores da cegueira espiritual, né, são aqueles que são altamente materialistas, se satisfazem de continuar assim, pois, do contrário, teriam que alterar completamente o seu comportamento moral, adotando novos métodos de existência, de comportamento. Ou seja, eles teriam que viver sem as máscaras que eles trazem. Trazem as máscaras de felicidade, de alegria, quando, na verdade, eles sabem que interiormente não é isso. Ou seja, espiritualmente não é isso. Só que eles não querem retirar essa máscara, porque eles são orgulhosos. Como eles não querem alterar, eles são esses orgulhosos. Não é à toa que, dentre as causas dessa cegueira espiritual, estão a autossuficiência, né, que é o egoísmo, a arrogância, que é o orgulho, está o materialismo, está a rebeldia. Agora, nós precisamos largar esse homem velho, que é orgulhoso e que é egoísta. A gente precisa abrir os nossos corações com humildade para descobrir o verdadeiro sentido da vida. E eu posso dizer, o verdadeiro sentido da vida não é material. Estes estão sempre em busca de provas, os cegos espirituais, como se os fenômenos mediúnicos de nada valessem, mostrando a realidade espiritual. O que seria, né, dessas mães que Chico auxiliou, trazendo do plano espiritual o consolo para tantas mães? Será que o cego espiritual não percebe, diante de tantas provas, que a nossa realidade é espiritual? O espírito é o ser imortal, que transita, como diz Joana, pelas diversas romagens carnais, rumando na direção da conquista superior da plenitude. A felicidade verdadeira, ela não é material. A gente está vendo aí, porque tem tantos irmãos que têm tudo, tudo do bom e do melhor, e não são felizes. Quando há tantos, né, que têm muito pouco e dizem que são felizes. Há provas de que a felicidade vem de dentro. A felicidade é do espírito. Então, a felicidade é essa busca espiritual.
E as nossas dificuldades, os nossos desafios que encontramos durante a nossa vida, quando aqui estamos encarnados, são resultados desses enganos que a gente tem diante da lei da vida. E Deus, né, é tão bom que ele permite que Jesus nos reconduza a novamente a série para que a gente possa aprender. Olha, Sônia não aprendeu direito. Sônia tem que voltar para aprender direito. E Sônia voltou uniformizada. Porque ela precisa reparar para que ela possa crescer interiormente. Por isso, sempre haverá bênção de novas oportunidades, ou seja, de novas reencarnações, permitindo a todos nós a conquista do conhecimento, que é um conhecimento que é libertador das experiências iluminativas, através da paciência. Tá? Então, eu preciso voltar porque eu tenho que reencarnar e aprender sobre a paciência, que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Eu tenho que ter o meu equilíbrio. Eu tenho que aprender da resignação, da submissão à vontade do Pai, porque eu não sei, mas Ele sabe. E se Ele sabe, e eu sei que Ele sabe, eu tenho que me ser submisso, porque Ele sabe mais do que eu. É uma realidade. Eu tenho que passar pela prova da coragem, eu tenho que ter determinação, eu tenho que ter confiança. E muitas vezes são nas situações, desafios que eu vou conseguir, porque na hora do bem bom, a gente não aprende sobre isso. Se a gente ficasse só deitadinho numa rede, tomando suco de laranja ou Coca-Cola, que determinação e confiança que eu ia trabalhar? Que paciência que eu ia aprender? E a perseverança em propósitos superiores? Não ia aprender? E exatamente isso, né? Esses aprendizados que vão me dar a sabedoria que eu preciso. Eu preciso de sabedoria. Eu tenho que caminhar porque eu sou um espírito imortal. Eu tenho que adquirir sabedoria, porque essa é uma das asas para mim voar. A outra é a moralidade. Então, eu preciso dessas duas asas para mim alçar voos na caminhada evolutiva. Esses cegos espirituais, diz para a gente Joana, né, nos lembrando, estão sempre equipados de instrumento da dúvida, da agressividade contra aqueles que já encontraram o seu caminho da paz, da solidariedade entre todas as criaturas no planeta terrestre. Então, ele acha que é bobagem a fraternidade, ele acha que é bobagem a solidariedade. Ah, alguém vai roubar nisso aí, não vou mandar nada, não. Tem sempre alguém que rouba. Problema do que rouba. Qual é a minha parte nisso tudo? Eu procurar um local bom e fazer a minha parte. Se ainda assim alguém tirar, é problema de quem vai tirar. E a minha parte? Eu tenho que assumir a minha parte. Eu não posso dar conta da parte do outro. E a Joana coloca para a gente, né, que frustrados interiormente e magoados, esses irmãos que são os cegos espirituais, né, nessa existência, eles exibem a máscara da ironia, sempre quando convidados a refletir, a pensar sobre isso, quando são questionados, a fim de evitar os comprometimentos significativos. Na verdade, eles partem para essa parte da ironia, quando convidados à reflexão, para evitar essas mudanças, né, do homem velho para o homem novo. Eles não querem largar, né, essa máscara que eles trazem. Está muito cômoda. Eu não quero me mexer daqui. Porque o homem novo tem que ter mudança interior, ele tem que ter renovação. E uma hora ou outra, ele vai ter que entrar nesse caminho. Seja nessa encarnação, seja na próxima ou na outra, ele vai entender a necessidade dessa autotransformação.
E vai finalizando Joana, quando ela diz para a gente: Jesus nunca lhes concedeu maior importância aos cegos espirituais, porque os via como crianças espirituais, sabendo que eles teriam o tempo, a dor, para acordá-los para o verdadeiro valor da vida. Então, Jesus nunca deu muita importância. Ele continuava espalhando a luz da esperança e do bem, deixando pegadas seguras, apontando o rumo real da felicidade para todos nós, porque a felicidade real, a plenitude, ela é interna. Então, Jesus não deu bola para esses irmãos. Ele continuou a sua missão. Por isso que Joana, diante de tudo isso, ela diz para a gente: avança, portanto, todos nós que acreditamos na realidade espiritual, que nos percebemos espíritos nessa romagem terrena. Avança, portanto, fiel ao compromisso abraçado de amar e servir, certo de que hoje ou mais tarde, conforme aconteceu conosco, também eles, os cegos espirituais, terão oportunidade de ver o esplendor da luz da verdade e de se confessarem. Como o cego de nascença falou: o que sei é que éramos cegos e agora vemos. Então, vai chegar o momento, com o tempo, com a dor, que são os aguilhões da nossa vida, a gente vai ter que enxergar. Por isso que nós concluímos o nosso estudo, colocando: não paremos nossa jornada no compromisso abraçado, todos nós, de amar e de servir, certo de que esses nossos irmãos terão hoje ou mais tarde nova oportunidade de ver o esplendor da luz da verdade. Estamos num momento crucial, no ápice da nossa mudança planetária. Precisamos despertar todos nós para a realidade espiritual e fazermos as nossas mudanças morais e caminharmos junto com o nosso querido planeta Terra para a fase de regeneração. Então, que todos nós abracemos a nossa realidade espiritual e façamos as nossas mudanças, deixando definitivamente o homem velho para trás. Queremos o homem novo, o homem regenerado. Que Jesus possa nos abençoar nessa nossa proposta. Assim, encerrando nosso estudo, encerrando as nossas reflexões, vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Jesus, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai querido, pedindo que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos abençoar, que Ele possa nos envolver. Convido a todos a elevarmos os nossos pensamentos. Jesus, Mestre querido, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, aqui estamos reunidos em teu nome, agora agradecendo por essa oportunidade de estudo e de reflexão. Fique conosco, Senhor, nos abençoe, nos ampare e continue conosco, nos abençoando a nossa proposta de vida, abençoando, Senhor, com muito esforço, a nossa caminhada espiritual. Fique conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até um próximo momento. Que Jesus abençoe a todos nós.